Boa tarde, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é o vídeo de número 17 das nossas tardes de luz do canal Amiga Espírita. Vamos esperando o pessoal entrar. Boa tarde, Ju. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Como vocês estão? Segunda-feira, hoje o tema vai ser um pouquinho mais leve, então acho que vai ser um tema gostoso aí da gente falar um pouquinho. Boa tarde, Babi, seja bem-vinda. Eu estou bem, graças a Deus. Tudo em paz, tudo tranquilo por aqui. Começando mais uma semana, né? Pra gente começar a semana também de maneira bem tranquila. Hoje o tema, vou escrever aqui, é morte e repouso. Apesar de ter morte, não é um tema tão pesado, então a gente vai seguindo aqui. Deixa eu ir escrevendo. Boa tarde, Aloísio, seja bem-vindo. Boa tarde, Paz e Luz. Qual o seu nome? É Sandra? Qual que é seu nome, Paz e Luz? Só para eu também não ficar falando só o nome da sua página. Tudo bem com você? Minha Mames entrando, seja bem-vinda, Mames. Obrigada. A Idair Sandra. Então, Idair, seja bem-vinda. Vamos lá, então. Hoje o tema ele é morte e repouso. Acho que todo mundo que costuma entrar já tá por aqui mesmo. Então, vamos seguir aqui, que ele é bem legalzinho o tema. E eu tirei da página, olha só. Pronto. Morte e repouso. Aí tem uma citação antes, né, de começar a poesia. É que eu já derrubei meu celular de novo. Aí, que fala assim, ó. Página aos irmãos que às vezes desejam a desencarnação para repousar, né? Então foi feito exatamente por conta disso, né? Foi um aviso do, do Chico, né, e do Emmanuel quando estavam fazendo esse livro para falar sobre o tema. Então, para quem deseja de repente a desencarnação achando que vai repousar, né? Vamos lá. Quero morrer, meu Deus, e ver se alcanço estar no espaço ao lado de meu guia. Tanto rogou o Cocota de Lilia, que morreu numa queda atrás de um ganso. Mas não achou a paz que ela queria, nem o céu, nem a rede de balanço. Acompanhava o guia sem descanso, trabalhando e servindo noite e dia. Afadigada em tanto movimento, reclamava chorando: não aguento. E renasceu na roça, em Vila Bela. Hoje é feliz no sítio da Moenda. Destoca a terra e serve na fazenda, carregando comida na gamela. Quem fez essa poesia foi Cornélio Pires. Então, né, vamos seguindo aqui aos poucos, eu vou lendo, a gente vai refletindo aqui, falando um pouquinho o que cada um entendeu, e a gente vai estudando aqui juntos. Então, aqui primeiro, né, tem a personagem, né, que é essa Cocota de Lilia, ela, né, tudo maiúsculo mesmo, então é um o nome dela é Cocota, né, como antigamente, e ela fala, ela pede para Deus para morrer, né, ela quer morrer e ela quer estar no espaço ao lado do guia dela, porque ela pensava que ela ia descansar, ela ia ficar aí em paz, descansando, ter o descanso dela e o repouso, né? E aí, tanto que ela pediu isso, que ela acabou morrendo, né? Parece que ela teve uma queda, estava atrás de um ganso e morreu, né? Tanto que ela pediu, ai meu Deus, quero morrer, quero ir para o espaço do lado do meu guia, né? Desejo atendido, bem assim, né? Essa primeira parte aqui da primeira estrofe. E a pessoa vai entrando, seja bem-vindo, gente. Começamos agora, viu? João, Berna Lopes, Ana Maria, Camila, Cati. Vamos lá, então.
E aí essa moça, né, ela pediu, ai meu Deus, eu quero morrer para estar do lado do meu guia e ir para o céu, ali para o espaço, desejo atendido, né? Ela acabou desencarnando mesmo. E aí fala na próxima que ela não achou a paz que ela queria. Ela não achou o céu, não achou a rede de balanço, né? Mas ela achou o guia. Então ela acompanhava o guia sem descanso, trabalhando e servindo, noite e dia. Então ela encontrou esse guia, mas ela descobriu que no mundo espiritual não era bem assim, né? Não era esse repouso, não era essa questão de estar numa rede deitada, descansando, esperando alguma coisa, né? E ela foi acompanhar ele. Então, ela trabalhou, ela serviu, ela ajudou e ficou ali noite e dia. E aí, né, passando aqui para a terceira estrofe, a fadigada em tanto movimento, então ela cansada, né? Achou que ela ia descansar, no fim acho que ela estava mais cansada do que estava na terra aqui, né? E ela reclamava chorando: "Eu não aguento mais isso", né? E aí decidiu-se então que ela iria, né, reencarnar. E ela renasceu na roça, em Vila Bela, né? Parece que não é uma. O que a gente entende é que na existência anterior, talvez ela não estava numa roça, ela estava num lugar um pouquinho. é, que tinha um pouquinho mais de condição, né? E aí termina da seguinte maneira: que hoje ela é feliz no sítio da Moenda, né? Ela mora nesse lugar, trabalha nesse lugar, destoca a terra e serve na fazenda, carregando comida na gamela. Gamela é uma vasilha que ela serve aos animais, né? Então ela vai carregar comida para os outros animais, para porcos, né? Ela é a pessoa que alimenta esses bichos no sítio, né? Não sabemos, provavelmente é uma funcionária, uma empregada, né? Trabalhando, trabalhando e trabalhando. Mas na última estrofe ela é feliz, ela não tá reclamando mais. Olha só, né? E aí eu fiquei pensando muito isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? É, que a pessoa, né, desencarna e fala, ah, descansa em paz, né? Agora vai repousar, né? E como que é nessa relação do trabalho e do repouso quando a gente pensa dentro da doutrina espírita? Aí eu fui atrás, né, olhando na verdade, olhando o livro dos Espíritos, dentro do capítulo 3 que tem as leis morais, as leis divinas, a gente tem a lei do trabalho. E aí tanto se fala dessa necessidade desse trabalho, né? Porque a gente precisa desse trabalho, do nosso trabalho, para a nossa evolução moral, e também ela é uma consequência dessa natureza, né? Do momento que nós estamos vivendo aqui. Então, nós estamos num planeta que tem necessidades de pessoas que trabalhem, muitas vezes fazem trabalhos pesados. Então, a gente precisa também, né, trabalhar, usar o nosso corpo para auxiliar também o nosso meio, a nossa natureza. E ele fala que é uma expiação, porque, e ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então ele fala que sem o trabalho o homem ele permaneceria na infância da inteligência, porque ele não ia querer trabalhar, ele não ia perceber o valor desse trabalho, né? Perceber o valor do seu bem-estar, do seu sustento, do seu descanso, né? É um instrumento que a gente tem para a gente auxiliar o mundo lá fora, né, as necessidades do mundo e também as nossas necessidades intelectuais e morais. E aí ele fala assim, né, o que o repouso, pergunta 682, o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? E aí fala, né, que aqui, né, no caso aqui nós encarnados, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, para se elevar acima da matéria. E aí ele continua, né, falando qual que é o limite do trabalho. Na verdade, fala muito que o limite do trabalho é o quanto o nosso corpo, né, o nosso corpo físico suporta. E também, com o passar do tempo, quando a gente já tem algumas limitações devido à velhice,
o homem não conseguindo trabalhar, ele tem a sociedade para fazer por ele. Então fala que o forte deve trabalhar pelo fraco, que não deixa de ser também um exercício da lei da caridade, né? Porque você, ao mesmo tempo que a pessoa está trabalhando, também está recebendo, né? Nesse determinado momento, já trabalhou a vida toda, mas se ele não tem forças, né? Não seria não está infringindo essa lei de trabalho. E é bem interessante, né, essa relação que a gente tem com o nosso trabalho e como que a gente acaba adquirindo a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual por conta disso, né? Aí a minha mames aqui está comentando, trabalho árduo, trabalho pesado dela, né? Ela tanto reclamava lá na vida anterior que estava difícil, que queria ir para o céu, lá para o espaço, e no final das contas foi embora, trabalhou mais ainda e voltou e continua trabalhando bastante. Então ela até que agora ela tá feliz, né? Ela entendeu o valor desse trabalho, né? E daí ele falou: o ditado que diz morreu, descansou, não é bem assim. É verdade, daí é verdade, porque a gente, né, eu até hoje, com esse conhecimento, né, a gente começa a estudar a doutrina e começa a entender um pouco mais, né, alguma ideia, né, de como as coisas funcionam. A gente tem uma literatura voltada para isso, além dos livros do Kardec, né? E aí a gente começa a entender que não é bem assim, né? Não é o repouso, não é uma espera, é sempre o trabalho, é sempre o servir, trabalhar em função do próximo. Então hoje eu até evito de quando acontece alguma coisa, né, uma pessoa próxima desencarna, você vai dar uma palavra de consolo, de falar, descansou em paz, agora descansou, né? Realmente, muitas vezes, quando a pessoa estava sofrendo em vida e vai para o plano espiritual, vai para o mundo espiritual, ela, claro, ela se desliga, né, do corpo físico, a gente não vai sendo uma morte natural, ela vai ser cuidada, ela vai ser amparada na espiritualidade e vai parar de sofrer, né? Mas não significa que depois que ela voltar a se recuperar, né, devido ao amparo do guia, dos amigos, ela vai ficar também esperando, né, esperando uma próxima encarnação. Não, vai trabalhar. Por quê? Porque tem muitas oportunidades, está cheio de oportunidade aí para ajudar o próximo. E a gente tem que fazer bom uso para nossa evolução moral, né? Deixa de ser uma situação igual aqui, né? Que a gente está na Terra, que serve uma remuneração, que a gente tem uma remuneração aqui na Terra por conta disso, né? Por conta do nosso serviço, e passa a ser uma remuneração de natureza moral. Então, e a gente tem, né, exemplo, por exemplo, mais uma vez aqui falando da literatura, a gente tem dentro do nosso lar, do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico, né, que ele ajuda a gente a entender um pouco como as coisas funcionam. E aí ele fala um pouco, né, do desencarne dele, que foi uma parte que eu até expliquei, lembrei vocês, né, a gente foi estudando junto. E aí no segundo momento que ele já se recupera, ele vai para o hospital, ele é cuidado lá no nosso lar, né, nesse mundo espiritual, ele começa a descrever como que são as coisas lá no nosso lar, como que funciona, né, nessa colônia espiritual. E ele passa falando muito em relação ao trabalho, porque ele é um espírito que depois que ele se recupera, ele se coloca à disposição para o trabalho e ele como médico da Terra, ele começa a entender que o papel dele no mundo espiritual, ele precisaria ter muito mais conhecimento e muito mais entendimento. Então, comparando, ele era um médico aqui na Terra, um pesquisador, uma pessoa muito estudada, que era referência, e chega lá, ele começa a auxiliar os médicos que estão lá, os médicos espirituais, para entender como é que funcionam as coisas. Então, esse conhecimento, ele não é perdido, né, porque ele começa acompanhando, né, ele acompanha auxiliando, mas não é suficiente. Então a gente tem muito ainda o que aprender, né? E ele se dispõe a trabalhar, ele é um espírito que ele se,
dispõe a trabalhar, a servir, né? Ele quer entender como as coisas funcionam e ele vai explicando pra gente nesse primeiro livro. E aí tem uma parte, né? Vou até compartilhar, contar para vocês, porque eu li faz muito tempo o livro, mas eu dei uma relida agora, né? Para tentar lembrar. E eles explicam um pouco sobre essa questão do trabalho, porque é uma colônia espiritual, né? Que ela está numa determinada escala evolutiva aqui no planeta. Não significa que todas as colônias espirituais são iguais ou que elas têm essa mesma forma, né? De trabalho e de oferecer essa oportunidade aos espíritos que nela vivem. Mas no caso do André Luiz, ele fala do nosso lar. E o nosso lar, ele tem um sistema que ele chama bônus hora. E ele explica um pouquinho sobre esse sistema, né, muito parecido com o que tem aqui na Terra, como se fosse uma espécie de remuneração. Não é muito remuneração, porque a gente entende muito mais como uma ficha meritória, né? Um mérito que você tem dedicado ao seu, derivado do seu esforço, né, pelo trabalho. Então eles começam a falar que cada espírito pode trabalhar 8 horas por dia e pode fazer também esforços extras, né, fazer um trabalho extra e dependendo da exposição, da tarefa, né, de como a pessoa se apresenta para a tarefa e a importância da tarefa, essa remuneração, essa ficha também, ela vai ganhando, né, um pouco mais de peso. E ele explica bem em relação a isso, e como toda colônia tem as habitações, né? As colônias ela é uma colônia que as pessoas moram lá, então eles podem ter direito de comprar uma casa, ter uma casa para a família espiritual, e dentre outros méritos que o espírito acaba tendo, né? Por conta desse trabalho que ele serviu e que ele ajudou. Não deixa de ser não é uma remuneração, porque não é um dinheiro, tem até um valor, tem uma quantidade. Chega uma hora específica lá no, no livro, né? Eles falam muito assim, é na questão mesmo da natureza moral. Então não adianta a pessoa só servir e trabalhar, ir lá fazer o seu horário das 8 às 5, né? E né, igual a gente aqui, né? Faz horário comercial, acabou, não tá, né, não tá dando tanta atenção e tá com a cabeça em outro lugar. Não, lá realmente é uma dedicação, é um trabalho, é uma entrega para esse trabalho, é um servir, né? Que eles esperam. Esperam que as pessoas os espíritos que estão trabalhando sejam assim. E aí chega um determinado momento que também, né, ele explica que impera o livre-arbítrio. A pessoa pode escolher, os trabalhos aparecem, as oportunidades aparecem, mas a pessoa pode escolher ou não. E aí no livro, né, quem já viu o filme ou leu o livro, chega uma senhora num determinado momento dentro de um dos ministérios do nosso lar e ela pede para auxiliar, para interceder pelos dois filhos que estão ainda na terra e que ela queria ajudar, ela gostaria muito de ajudá-los, né? Mas aí o ministro lembra ela o quanto que ela tinha de bônus hora. E ela tinha 300 bônus hora, 300 e pouco bônus hora, acho que era isso. E aí ele relembra ela que ela estava lá já há 6 anos. Então, a gente pensando em 8 horas por dia, né? 8 bônus horas por dia, ela teve o equivalente para fazer muito mais do que isso, né? E aí ele relembra ela que ela teve essas oportunidades de trabalhar, de servir mais, e por escolha dela, ela não fez, né? Então, fica um pouco difícil, né? De ela ter essa esse mérito em auxiliar, ter todo esse merecimento, né, para conseguir auxiliar, ela deveria ter que trabalhar mais por isso. E aí explica, né, uma coisa particular de nosso lar, não generalizando, né, mas só exemplificando que a gente sempre vai trabalhar, a gente sempre vai servir e a gente, né, estar aqui, acho que, como diz em um dos textos do Minutos de Sabedoria, se eu não me engano, fala, né, que tem amar e servir. Então, são duas coisas que a gente tem certeza que a gente vai fazer, né? Tanto aqui em vida ou depois aqui na Terra, como também na nossa vida no mundo espiritual, são duas coisas, né? Amar e servir. Não estamos livres disso, né? E vamos ver o que o pessoal foi comentando aqui.
a Babi, e a recompensa por ter trabalhado tanto na espiritualidade é mais trabalho. É verdade. É verdade, tanto que as obras de André Luiz, a série dele de livros, né, O Nosso Lar é o primeiro, e ele depois ele se torna, né, uma ferramenta de transmissão dessas experiências para cá, né, através da psicografia do Chico. Então ele passa algumas missões que ele desempenhou, né, por em diversos lugares, não só em Nosso Lar, ele não fica só em Nosso Lar, né, há a possibilidade de fazer muito mais, né, ali dentro, mesmo ele pertencendo, né, ele morando em Nosso Lar, e ele não tinha casa lá em Nosso Lar, ele fica de hóspede na casa de alguém, eu não me recordo, gente, eu não sou expert do livro, tá, não, faz muito tempo que eu vi, mas eu lembro que ele não tinha casa, né, e que para ter a casa era um mérito muito grande, era muito trabalho, né? Então a gente tem essa consciência, né? E outra coisa muito importante, eles falam que o básico todos os habitantes de nosso lar têm. Então a roupa, a vestimenta, a comida e tudo que é necessário para o espírito, eles têm. Não falta nada, ninguém passa necessidade, mas nesse caso de fazer mais ou mesmo da consciência da sua evolução moral, é só através do trabalho. Ah, Mitico entrou, seja bem-vinda, Mitico. A gente conversou, né, Mitico, faz um tempinho já, né? Eu sinto muito pela sua mãe, a gente tava acompanhando no grupo do Telegram lá das tomadas, né? E tava todo mundo com boas energias, né, para que para que sua mãe se recuperasse e, e infelizmente, né, aconteceu o desencarne dela, né, no final do mês passado. Eu sinto muito. Envio mais uma vez boas energias a você, a sua família, para que, né, os nossos corações, os corações de vocês sejam confortados e, e a gente vai, né, cada vez mais entendendo através da literatura, entendendo através da doutrina espírita, né, entendendo o nosso papel aqui, né, como encarnados, a nossa missão que nós temos aqui, também o entendimento da missão do outro e das coisas que acabam acontecendo, né, que pra gente é sempre uma tristeza. Bom, eu envio mais uma vez, né, boas energias e que vocês tenham esse consolo, esse conforto, porque a saudade ela fica mesmo, né, mas que seja uma saudade acompanhada de bons pensamentos, de enviando boas energias, flores, né, pensando em coisas boas, para que ela também receba isso, né, com muito amor, com muita luz e com muito carinho de vocês. Mas aí a gente vai, com certeza, né, Babi? A espiritualidade, isso mesmo, elimine você, a família. A Mitico agradecendo, a gente que agradece, Mitico, é uma corrente aqui, né? Vou falar mais uma vez, acho que eu falei em outra live, mas todas as mensagens que vêm aqui e o pessoal que aparece aqui para ouvir um pouquinho, né, esse estudo, porque a gente está aqui todo mundo estudando junto e aprendendo cada vez mais. E aí, né, você participando, ou mais pessoas que vêm aqui também em busca de uma palavra, é uma corrente que acaba se formando, uma corrente do bem, de amor, de luz, de boas palavras, de boas energias. Então, isso acaba ajudando todo mundo, né? Eu fico feliz que você tenha entrado, que tenha participado ao vivo. Eu sei que você estava assistindo alguma das lives, né? A gente se falou. E estamos aqui para isso, né? Para auxiliar uns aos outros na caminhada. Temos as nossas dificuldades e os nossos momentos, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas a gente tem que ter dentro do nosso coração esse conforto que é a fé em Deus, é a esperança, né? De que tudo vai dar certo e que a gente vai reencontrar depois esses entes queridos. E aqui da nossa parte, enquanto a gente está aqui, a gente tem que continuar a nossa missão aqui na Terra, trabalhando, amando, servindo, auxiliando, não é mesmo? Então eu só desejo boas energias mesmo e que a sua mãe esteja bem, esteja bem na espiritualidade, amparada também pelos mentores
e por toda a espiritualidade amiga, né? Que nós temos tanto amparo aqui na Terra e com certeza quando vamos lá para o mundo espiritual também temos esse amparo. Então eu que agradeço. E, ai, pessoal, vamos finalizando então, né? Deixa eu ver o horário, acho que tá bom já por hoje. Né? A minha Mames aqui, Mames comentando, tem que falar, né, Mames? A fé alimenta a nossa alma. Sim, é a única, é a certeza que a gente tem, né? Eu tô até estudando para um outro texto aí, que eu vou fazer uma live nessa semana também, e no final das contas, né, a gente, aqui em vida, o que nos segura aqui é essa fé que a gente tem, né? Essa fé, essa esperança, e esse suporte que a gente tem, né? Que a gente nunca tá sozinho, a gente sempre tá amparado por aqui. E eu agradeço vocês mais uma vez pela presença de todo mundo aqui, né? Por todas as palavras, experiências e tudo que a gente vai compartilhando aqui, aprendendo cada vez mais, né? É muito gostoso passar mais um comecinho de tarde aqui com vocês. E eu espero que vocês fiquem bem, tenham uma ótima tarde. E amanhã a gente se reencontra novamente às 1h30, para quem puder, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, gratidão. Tchau, tchau. Obrigada, Mames, parabéns pela live. Ela conseguiu comentar. Ela sempre fala que ela comenta, ela comenta e eu saio, ó. Hoje deu tempo. Obrigada, Mames. Obrigada a vocês pela companhia, tá bom? Beijo, tchau, tchau.